Nós estamos estudando sobre como a Bíblia chegou até nós. De que maneira que a palavra de Deus chegou às nossas mãos, no nosso idioma, do jeitinho que está aí escrito. E qual é o grau de confiabilidade desse texto? Que é a grande pergunta dos secularistas, né? Dos não crentes. Qual é a confiabilidade da Bíblia? Então existe um ditado antigo sobre o qual muitos se escoraram. Papel aceita tudo. Né? Papel aceita tudo. Então a pessoa, quando ela não quer dar satisfação moral a Deus, admitir e confessar o seu pecado, admitir a sua falha moral, então ela diz que papel aceita tudo. Essa é a mania do ser humano de tentar justificar o seu desvio moral. Tipo assim, ó, por que eu tenho que aceitar o que está escrito aqui? Por que o que está escrito nesse livro tem que moldar a minha vida? Né? Já que papel aceita tudo. O segundo argumento é que a Bíblia foi escrita por homens. Esse é o segundo argumento mais forte, né, dos secularistas. A Bíblia foi escrita por homens iguais a nós. Mas aí é que está a maravilha da Bíblia. Não é? Embora haja na Bíblia porções escritas pelo próprio Deus, com o dedo de Deus, mas na sua maioria Deus usou a instrumentalidade de homens ao longo da história. O que aumenta significativamente a possibilidade de erro. Então, qual é a possibilidade de você reunir 66 livros dentro de um compêndio, escritos dentro de um período de 1.500 a 1.600 anos, e você não encontrar nenhuma contradição, nenhum erro, quando esses livros falam, inclusive, de questões científicas, que hoje, quando se lê, percebe-se que alguns versículos da Bíblia estão tocando em questões extremamente científicas e, às vezes, até psicológicas. Eu estava atendendo uma pessoa essa semana e lendo com ela no livro de Jó, pessoa passando por alguns problemas, e eu mostrei para ela que o livro de Jó é um verdadeiro tratamento psicológico. Existem recursos dentro do livro de Jó que só foram descobertos pela ciência não tem muito tempo. Que a ciência descobriu aquilo para aplicar como recurso psicológico, até psicanalítico. E dentro do livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, esses recursos já estão registrados há muito tempo. Então, o fato da Bíblia ter sido escrita por mão de homens, e ainda assim ser o livro extraordinário que é, com profecias das mais impressionantes, profecias com riquezas de detalhes, algumas já cumpridas, várias já cumpridas ao longo dos anos, com riqueza de detalhes. E a hermenêutica diz que quando você entrega uma profecia, uma previsão generalizada, a possibilidade dela se cumprir é 1 por 1. Quando você entrega uma profecia com 2 detalhes específicos, a possibilidade dela se cumprir é de 100 por 1. E quando você entrega uma profecia ou faz uma previsão com vários detalhes, a possibilidade dela se cumprir é de 10 milhões em 1. 10 milhões em 1. Está entendendo? É mais ou menos eu dizer o seguinte, olha, daqui a pouco vai entrar ali uma pessoa por aquela porta. É uma previsão, não é? Qual é a possibilidade de se cumprir? Pelo menos 50%, 1 por 1. Que qualquer pessoa que descer por ali entrou, cumpriu a palavra. Certo? Agora, se eu disser, daqui a pouco vai entrar um homem por ali, já tem um detalhe na previsão. A possibilidade a possibilidade de se cumprir já é bem menor, porque pode passar uma mulher. Agora, se eu disser, daqui a pouco vai entrar ali um homem careca, com a camisa vermelha, com uma calça jeans, com um sapato marrom e com um cinto preto. Qual é a possibilidade desse homem entrar por aquela porta e ser uma coincidência? Qual é a possibilidade? É de 10 milhões em 1. Disso ser uma coincidência. Então nós temos profecias na Bíblia, por exemplo, 80 anos antes do cativeiro babilônico, 80 anos antes de Jeremias e do cativeiro babilônico, Isaías se levantou e profetizou dizendo que um homem
chamado Ciro se levantaria como governador da Pérsia e que ele liberaria o povo de Israel para voltar para a sua terra. Ora, ele disse isso 80 anos antes de Israel ir para o cativeiro. Ele deu o nome da nação, ele deu o nome do governador e ele descreveu todas as circunstâncias. Quer dizer, os pais de Ciro ainda não haviam nascido, ou quem sabe eram crianças, adolescentes. Os pais de Ciro cresceram, se conheceram, casaram, a mãe dele engravidou, nasceu um menino, colocaram o nome dele de Ciro e ele se tornou governador da Pérsia. E Ciro liberou. É porque 80 anos... na verdade, 80 anos antes do cativeiro, na verdade, isso dá, antes de Ciro, 80 para o cativeiro, depois mais 70, 150 para o retorno. Exatamente, exatamente. Na verdade, os pais dele nem existiam, os avós talvez existiam. Então, qual é a possibilidade disso ser uma coincidência? Coincidência, apareceu aí um tal de Ciro aí e tal. Coincidência impossível. Então, aonde eu quero chegar? A confiabilidade da Bíblia, ela se apoia, inclusive, no fato de homens terem interagido com Deus para escrever esse texto. Isso mostra a potência da mente de Deus, poder extraordinário de Deus em conseguir, inclusive, gerenciar um grupo de pessoas imperfeitas. Eu ouvi uma frase uma vez que eu nunca esqueci. Alguém disse assim: Deus é tão extraordinário que ele se parece mais ou menos com aquele músico que é tão bom a ponto de tocar uma linda melodia num piano desafinado. Ou seja, consegue pegar um instrumento desafinado e extrair dali, de alguma forma, fazer encaixar as notas e a música sair afinada. Deus é assim. Deus pega um tanto de gente como esse grupo aqui, todo mundo imperfeito, todo mundo incapaz, e ele consegue realizar uma grande obra através desses instrumentos que não serviriam para mais nada. Ele consegue realizar a obra contando com todos os furos, com todos os defeitos, com todos os erros, com todos os abandonos, com todos os desvios, com todos os pecados. Ele consegue de dentro disso extrair uma obra perfeita. Porque a obra de Deus ainda é perfeita e continuará sendo. Amém? Então nós já estamos bem avançados, hoje é a conclusão, na verdade, do estudo. Voltando um pouquinho no que nós encerramos ontem, para a gente poder rever, nós falamos já, estávamos em 1644, na verdade bem mais para frente, falando sobre a Bíblia Almeida, que é quando surgiu a versão em português da Bíblia, quando a nossa língua foi contemplada com a tradução da Bíblia Sagrada. E quem estava aqui já viu isso aí, né? João Ferreira de Almeida, um português, um patrício, um português, aos 16 anos, traduziu, como ele tinha um conhecimento, na verdade, naquela época, né, o povo ainda tinha um conhecimento muito substancial do latim, né, que era, a língua ainda estava caminhando para a sua desativação, ainda havia influência do latim muito forte ainda, por ocasião do ano 1600. Então, para ele era bem mais fácil, ele não era um linguista, João Ferreira de Almeida não era um linguista, ele não tinha acesso ao grego, ao hebraico e etc. Então ele foi na Vulgata Latina e traduziu para o português a nossa Bíblia. 1654, Almeida concluiu a segunda tradução do Novo Testamento. Por quê? Porque ele traduziu toda a Bíblia, perdeu o manuscrito e ele começou tudo de novo. Traduziu o Novo Testamento e quando chegou no livro de Ezequiel, ele morreu. Fez algumas alterações no seu texto, né, correção, e então, por final, um amigo dele, aquele Jacobus Oppendenacker, completou a tradução em 1694, então o português ganhou a tradução da Bíblia Sagrada. 1629 a 1947, várias cópias mais antigas da Bíblia foram encontradas, como o Codex Alexandrinus, uma cópia do Novo Testamento de 400 AD, estou correndo que nós já passamos por isso. É talvez a melhor cópia do livro de Apocalipse, tornou-se disponível aos teólogos ocidentais em 1629. E lembrando que toda vez que um manuscrito novo aparecia, às vezes mais fácil de ler, mais claro, então todo mundo corria lá e revisava e tal, e aquilo iam surgindo novas versões, inclusive ajudava
a entender melhor o texto sagrado. Por ocasião de 1600 e pouco, ali está 1769, mas na verdade começou em 1611, começou a versão King James, né, que ela está antes daquela, nós falamos da versão de Almeida. 1611 ela surgiu. Em 1769, ela foi usada, foi revisada em 1769. Essa versão que nós temos hoje, da King James, ela foi revisada em 1769, não é? Quer dizer, já bastante tempo depois. E lá embaixo diz que eles aproveitaram para usar a descoberta recente, que era o Codex Alexandrinus, que era um rolo que foi encontrado. Aquele Codex Sinaiticus, também que foi encontrado na região ali do Egito, você vê ali, né, na parte superior ali do Mar Vermelho. Na verdade, hoje aquela região ali já pertence à Arábia Saudita, não é? Hoje, no mapa de hoje. Foi achado no monastério de Santa Catarina, perto do suposto Monte Sinai, em 1859. Suposto, porque hoje já se sabe que o Monte Sinai, ele pode inclusive ser em outro lugar, não é? Ali uma foto do manuscrito, versão revisada em 1870, teólogos da Inglaterra decidiram revisar a versão King James para refletir as descobertas dos manuscritos descobertos nos 2 séculos anteriores. Aí está, já passamos por isso, estou só adiantando, a bandeira do Vaticano. O Codex Vaticano foi liberado aos teólogos em 1889 pela Biblioteca do Vaticano. Ele é a mais antiga, 325, e provavelmente a melhor cópia conhecida do Novo Testamento hoje, em posse do Vaticano. Ok, daqui para frente é novo, nós vamos falar sobre isso aqui, que a gente encerra falando sobre isso. Os incrédulos, aqueles que são contra, né, que falam contra a Bíblia, que debatem contra a Bíblia, eles sofreram um golpe muito forte por ocasião de 1940, 47, 49, porque foi um período longo de 2 anos, na verdade, o processo todo desses achados que nós vamos falar aí agora. Até essa descoberta aí, que é conhecido como os rolos do Mar Morto, havia muitas críticas muito mais acentuadas e pesadas contra a Bíblia. Porque muita coisa estava baseada na fé, na credibilidade do povo que cria em Deus. E aqueles que não creem em Deus, que não conhecem a Deus e que, portanto, não têm obrigação de crer na Bíblia, então, falavam tudo o que queriam contra a Bíblia Sagrada. E os 2 grandes pontos era a ausência de confiabilidade dos textos traduzidos em relação aos textos originais, quando o primeiro texto, escrito pelo autor, não existia mais, porque aquilo era escrito em material que se decompunha. Então o tempo ia passando, aquele material ia se decompondo. Então, para não perder o texto, o que eles faziam? Hein? Cópias à mão. Eles copiavam à mão. E eles faziam muitas cópias, porque, por muitas razões. Primeiro, porque o material se decompunha muito fácil, era um material perecível. Segundo lugar, toda a guerra que tinha, toda a invasão de cidade, a literatura, tudo aquilo que era cultural, que preservava a cultura daquela cidade, morria. Era sepultado junto com a cidade. Porque quando eles invadiam uma cidade, eles destruíam tudo, eles queimavam tudo. Você vê que Nabucodonosor tocou fogo no templo. O templo era um monumento, o templo de Salomão era um monumento histórico. Até hoje, se fosse possível reconstruir o templo de Salomão do jeito que ele era, precisaria aí de fortunas incalculáveis para se colocar aquele templo de pé. E seria, sem sombra de dúvida, aí a maior maravilha do mundo. Então Nabucodonosor, sem nenhuma dó, chegou lá, derrubou os muros, tocou fogo nas casas, derrubou o templo e botou fogo. Então, imagina o que eles não fariam com uma biblioteca, com uma livraria. Então tudo ia para o chão, queimava mesmo, destruía.
E naquela época eles construíam a cidade por cima dos destroços da outra. Eles destruíam uma cidade e aí eles vinham, não tinha aquele negócio de tirar entulho, remover entulho, limpar, nada disso. Por cima daquela destruição daquele entulho, eles construíam outra cidade. Eles aterravam aquilo ali e construíam outra por cima. Então aquilo se perdia. Nós vamos até falar sobre algo na frente ali sobre isso, algo que foi descoberto por alguns arqueólogos franceses, muito importantes para, não apenas para a autenticação da Bíblia, mas para ajudar a entender o hebraico, que era muito complicado, falamos disso um pouco mais à frente. Então, esses rolos, deixa eu só achar aqui. Esses rolos é o seguinte, um pastorzinho de ovelha, daqueles semitas lá, daquela região, estava passeando com as ovelhas lá do seu patrão, do seu pai, whatever, pastoreando as ovelhinhas. E esses pastores, quando eles saem para cuidar das ovelhas, alguns deles, dependendo da distância que tem que levar a ovelha para pastar, porque tem que ir aonde tem o pasto, às vezes tem que ficar dias fora de casa. Não tem como ir e voltar no mesmo dia, nem sempre. Às vezes tem que ir, fica dias, monta acampamento e tudo. E esse pastorzinho acabou indo para uma região chamada Qumran, na região ali do Mar Morto, onde tem muitas cavernas e muita coisa. E uma das ovelhinhas lá, dos animais, se desgarrou do grupo e ele então foi atrás daquela ovelhinha para resgatar. E ele então, na tentativa de fazer aquela ovelhinha voltar, ele começou a jogar pedra naquela ovelhinha. E uma dessas pedras entrou dentro de uma caverna e ele ouviu um barulho de algo que se quebrava. Quando ele jogou aquela pedra, a pedra fez um barulho e ele ouviu que alguma coisa quebrou. E ele então rapidamente entrou dentro daquela caverna e tudo, procurando, e ele então achou jarros de barro. Vários jarros de barro, com a boca tampada, enterrados, meio que enterrados, parcialmente enterrados no chão, e um deles quebrado, que foi o que ele tinha acertado com a pedra. E ele então olhou aquilo, quando ele abriu, e ele naquele ânimo chamou os colegas, imaginando que ia achar algum tesouro, né, alguma coisa escondida assim, de valor na mente dele. Quando ele abriu, só tinha rolos de papiro, velhos, antigos, a maioria se decompondo. Aí ele olhou aquilo, ficou meio desanimado, aí, mas mesmo assim pegou, embrulhou aquilo, levou, guardou em casa, mostrou para o pai também não deu a mínima. Não sabia ele que ele tinha descoberto talvez uma das coisas mais valiosas da história da arqueologia. Uma das coisas mais valiosas que se poderia achar, aquele menino tinha acabado de descobrir. Aí esse material ficou ainda em posse da família, daquele povo, por vários, não sei se dias ou meses, eu não me lembro agora, até que o pai então levou para um antiquário e para vender. Falou, olha, meu filho achou uns negócios aí e tal, não sei se tem algum valor, você quer comprar? Aí o antiquário deu uma olhada, viu que era alguma coisa de valor, mas como ele não conhecia muito bem as línguas mortas, antigas, ele viu que tinha valor, mas não sabia exatamente o que era. Falou, não, eu compro de você, e pagou lá um valor por aquilo. E o pai daquele menino pegou aquele dinheiro, parece que comprou uma vaca, uma coisa assim, um valor irrisório. Aquele antiquário pegou e levou para o especialista. Quando o especialista bateu o olho, o mundo ficou atordoado, porque aquele menino tinha nada mais, nada menos do que, dentre tantas outras coisas, descoberto na íntegra o livro de Isaías, enterrado numa caverna em Qumran. Na íntegra, todo o livro na íntegra, além de tantos outros manuscritos, inclusive centenas e centenas de rolos do Novo Testamento, todos guardados dentro desses potes de barro. Quando o assunto vazou, os arqueologistas vazaram para aquela região, montaram acampamento ali e começaram a checar todas as cavernas. Acharam mais milhares de outros. Por quê? Porque eles descobriram que naquela região havia um mosteiro, por ocasião, primeiro e segundo século. Na verdade, esse mosteiro, ele é tão antigo que ele volta até próximo da data de Cristo. Porque com a invasão romana,
a destruição da cidade no ano 70, esses monges, que hoje acredita-se ser integrantes de uma religião que era conhecido no Novo Testamento como os essênios, puritanos, e eles faziam cópias exacerbadas, cópias do Novo Testamento, e eles preservavam também alguns manuscritos antigos, e como eles perceberam que a coisa estava caminhando para o inevitável, que era a destruição da cidade, aquela coisa toda, o que eles fizeram? Eles juntaram tudo aquilo que eles tinham e esconderam nas cavernas. Juntamente com aquilo que é mais antigo, porque, dentre outras coisas, estava também o livro de Isaías. Aí é que vem a paulada nos incrédulos. Por quê? Porque já havia 1947, olha pelo que nós passamos, quem está acompanhando desde o começo. Olha o tanto de coisa que aconteceu até 1947, o tanto de tradução, de versão que surgiu e etc. E que as pessoas falavam, criticavam, diziam que não era verdade, que aquilo ali tinha se perdido ao longo do tempo. Quando eles acharam o livro de Isaías, eles foram então traduzir o livro de Isaías, foram ler o livro de Isaías. E quando eles leram o livro de Isaías, eles ficaram chocados, porque aquele manuscrito dizia exatamente o que diziam todas as outras versões traduzidas da Bíblia. Ou seja, o livro de Isaías, como um exemplo, como porções de outros livros, inclusive livros apócrifos, livros não canônicos que não estão na Bíblia. Mas o livro de Isaías está em questão porque o livro de Isaías, ele é considerado o livro mais culto da Bíblia, né? Para quem não sabe, Isaías era um letrado. Ele servia na corte do rei, de alguns reis, na verdade, e Isaías tinha uma formação muito boa, o hebraico dele é um hebraico fino. Os linguistas comparam Isaías no hebraico, que Isaías está para o hebraico como Shakespeare está para o inglês. Então, coisa fina. E aí, até o estilo, tudo, o estilo de Isaías, da escrita, tudo, exatamente tudo, condiz com aquilo que foi encontrado naquele rolo de Isaías, nas cavernas de Qumran, à beira do Mar Morto. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Com isso, o que aconteceu? Para os incrédulos, para nós não faz diferença. Se esse rolo nunca tivesse sido encontrado, fazia alguma diferença para você, Anne? Para mim também não. Mas para os incrédulos fez uma grande diferença. Porque aí surgiu o seguinte, bom, se o livro de Isaías, 700 anos antes de Cristo, perdurou todo esse tempo e manteve a sua originalidade, então não há nada que me prove que não tenha acontecido o mesmo com os outros. Estão entendendo? Se o livro de Isaías foi encontrado e provado que o que está lá no rolo de Isaías é o que está na sua Bíblia em português, que já é a tradução de uma tradução. Porque a Bíblia em português saiu da onde? Quem está prestando atenção no curso? A Bíblia em português saiu da versão latina, da Vulgata Latina. A Vulgata Latina foi traduzida por Jerônimo da Septuaginta. Ele pegou a Septuaginta, o grego, e fez uma versão em latim, que era a língua oficial do Império na época. Então, a nossa versão em português, as nossas, né? Mas quando a gente fala de tradução, a gente sempre se refere a João Ferreira de Almeida, não é? Então, a nossa tradução para o português, ela é a tradução de uma tradução. Ora, e a gente sabe, qualquer intérprete aí que lida com pelo menos duas línguas, sabe do grau de probabilidade de você perder informação nas traduções. Não tem jeito. Por melhor que você fale duas línguas, se você vai interpretar alguém, alguma coisa fica, passa. Se você vai traduzir por escrito, você ainda tem mais tempo, perde menos, mas mesmo assim perde. Já contei aqui várias vezes a história do outono de Satanás.
não é? O camarada lá pegou a gente lendo o livro, e aí não sei o que, então, quando chegou o outono de Satanás, mas Satanás tem outono? Será que ele também tem primavera, verão? A gente estava dentro do avião, não foi? No avião, né? Aí paramos assim, na frase não fazia sentido. Não está fazendo sentido. Aí caiu a ficha. O pastor Joel matou, já sei o que é. É porque o indivíduo pegou a palavra fall, F-A-L-L, que também é outono, mas que também é queda, e ao invés de traduzir por queda, traduziu por outono. Então a queda de Satanás virou o outono de Satanás. Se bem que é no outono que caem as folhas, né? Então, mas esse exemplo mostra que se perde, não tem jeito. Aí agora, pega esse livro, alguém que fala português e chinês vai traduzir para o chinês. Sabe lá o que esse outono não vai virar agora? E por aí vai. Aí alguém que fala chinês e cambodiano vai... Estou entendendo? Aquilo vai se perdendo, vai se perdendo. Daqui a pouco vira uma outra história. Estão entendendo? Isso é natural, isso acontece. Mas não aconteceu com a Bíblia, isso que é extraordinário. É isso que eu estou tentando chamar a sua atenção. Isso é um processo, a perda é um processo natural das traduções. Mas como que não aconteceu com a Bíblia? Como é possível que tantas traduções não tenha acontecido essa perda com a Bíblia Sagrada? Porque acima dos tradutores, acima das mentes pensantes, acima dos linguistas, acima dos rolos, manuscritos, acima dos maçoretas, dos guardiões, de toda a história, há um Deus. O dono do texto guardou esse texto ao longo da história. Amém? Não tem explicação. Do contrário, meu filho, você já teria na mão aqui uma história da borboleta verde, que se atolou numa lama para salvar os nossos pecados. A história já seria outra, completamente diferente. Pelo tanto que aconteceu ao longo da história, de traduções, versões e versões, já teria se perdido há muito tempo. Amém? Esse processo, na verdade, essa descoberta, que foi um processo, né? Toda a descoberta levou aproximadamente 2 anos, 2 para 3 anos, quando eles então desenterraram absolutamente tudo que tinha naquela região. Você imagina um batalhão de arqueologistas vasculhando cada centímetro quadrado daquelas cavernas ali. Ali é um exemplo, né, de uma das cavernas ali, ó, naquela região de Qumran. Quer dizer, cavernas até inacessíveis. Eles tiveram que escalar, descer com corda e tudo. Naquelas cavernas estava tudo cheio de vasos, todos eles cheios de manuscritos, cópias da Bíblia Sagrada. Quantos podem dizer amém, Jesus? Amém. Diga, Deus é fiel. Deus é fiel. Olha lá. Um rolo de Isaías, que é parte dos rolos do Mar Morto, é o manuscrito completo mais antigo de qualquer livro da Bíblia. Essa cópia foi feita em torno de 100 antes de Cristo. 100 anos antes de Cristo. E enterrado, escondido ali. Quem é que dizia para essas pessoas, irmãos, que tinha que esconder esses negócios, enterrar, guardar? Quem é que falava isso para eles? Hein? As cópias de Isaías descobertas na caverna de Qumran mostrou-se ser impressionantemente igual à Bíblia hebraica oficial. Porque é bom lembrar, né, que além desses rolos, que eram manuscritos, tinha o texto original, sempre guardado pela equipe oficial judaica, pelos chefes da religião judaica. Então, além dessa comparação, aquilo ainda era feita com a comparação das traduções, das versões, da Septuaginta, da Vulgata e das outras línguas existentes na época. Quem está entendendo? Variando levemente na soletração de alguns nomes, eles oferecem uma confirmação avassaladora da confiabilidade das cópias massoréticas. Lembra nós falamos dos massoretas? Uma linhagem de rabinos que viveram para proteger os textos sagrados, copiar e proteger.
Manuscritos do Egito, 1950, já estamos chegando aí perto do dia aí que o Gian nasceu, ó. 1950. Depois de 1900, mais de 100 manuscritos. Olha isso, gente. Mais de 100 manuscritos do Novo Testamento foram achados no Egito. Foram achados aonde? No Egito, mais de 100. Mais de 100. Isso é coisa desde a época do Império Grego. Mais de 100 no Egito. E aí o que acontece? Olha como que Deus faz as coisas. Não sei se você já ouviu falar numa língua chamada ugarítica, gramática ugarítica. Isso aí é uma daqueles trunfos que Deus tem na manga. O que acontece? Olha só. O hebraico antigo, eu contei a história aqui, eu acho que 2 aulas atrás, como que o hebraico se converteu no que é hoje, né? Contei essa história. Os maçoretas, eles tiveram uma função extremamente preponderante na conservação do hebraico, porque o hebraico era muito complicado. O hebraico, ele era uma língua consonantal, uma língua fundamentada apenas em consoantes. Não tinha vogais no hebraico. Então, imagine você ter que escrever português, escrever aí uma palavra aí, sem vogais, só com consoantes. Assim era o hebraico, bem como o aramaico e outras línguas da época que não vem o nosso caso aqui, porque o que nos interessa é isso aí. Mas olha como que Deus faz as coisas. Para o povo que vivia sob essa língua, não tinha problema. Então, a palavra Deus, que para nós é Iavé, Jeová, no nosso vocábulo, e Iavé no vocábulo hebraico, né? São 4 consoantes. 4 consoantes. E ao longo dos anos, o som dessas consoantes iam sendo passadas para as pessoas. Então as pessoas sabiam a pronúncia daquilo, porque aquele som ia sendo passado de família para família. É cultura, a coisa é cultural. Estão entendendo? Quem está me entendendo? A coisa é cultural. Porém, quando os judeus foram espalhados pelo mundo, no ano 70, que a nação de Israel deixou de existir, qual era a tendência? O hebraico vai morrer, vai desaparecer. Então, os maçoretas fizeram adaptações no hebraico. E eles, então, criaram símbolos, pontuações e alguns símbolos que têm valor vocálicos para definir a pronúncia daquelas palavras. Para não ficar mais ao sabor cultural. Para definir, em qualquer lugar do mundo que alguém ler aquela palavra, ela vai ter aquele som. Certo? Então, o que acontece? A nova geração, de 70 para cá, as novas gerações de judeus, mesmo de rabinos, linguistas e etc., eles nem todos sabiam, a maioria não sabia como interpretar o hebraico antigo. Que é a mesma coisa que eu pegar para você uma palavra aí, vamos pegar uma palavra qualquer, eu dar para você ali, aqui ó. Eu dar para você aqui o V, o C, o B, o L e o R e perguntar para você que palavra é essa. Você vai saber nunca. Por quê? Você já aprendeu a identificar a palavra com o som vocálico, tem que ter vogal na palavra, não é verdade? Então, do ano 70 para frente, você podia dar um manuscrito hebraico na mão de um rabino judeu e ele não tinha a menor ideia do que ele estava dizendo. Porque eles cresceram, se desenvolveram em outras nações, tentando manter a cultura, se desenvolveram em outras nações, mas agora eles estavam convivendo com uma língua mais moderna, uma língua melhor, uma língua mais competitiva e etc. Aí surgia então outro problema, que era, com o passar do tempo, interpretar aqueles escritos, por uma razão, na verdade várias. Vou dar para você aqui algumas. Primeira razão, o hebraico não era uma língua largamente falada. O único povo que falava e fala o hebraico em toda a história da humanidade é o povo judeu. O hebraico nunca foi uma língua mundial, ou sequer regional, continental, nunca. Sempre foi a língua de uma nação. Embora, que eu vou chegar nesse ponto aqui que é importante que eu estou falando isso. Embora houvessem outras línguas parecidas,
que também tinha aquelas características cuneiforme e que, de alguma forma, fosse parecido com o hebraico. Mas aí o problema era como, então, garantir a interpretação daqueles textos de forma acurada? Porque não tinha vogal, não tinha pontuação. Nem vírgula, nem ponto de exclamação, nem ponto de interrogação, nem ponto final. Era um rolo. Quando você abria, começava da direita para a esquerda, letra uma atrás da outra, aquelas letras infinitas, uma atrás da outra, sem pontuação, sem vírgula, sem nada. Eu estava conversando com um rabino há um tempo atrás, em Framingham, um rabino mesmo, judeu, que vive do rabinato e tudo, e ele dizendo para mim o seguinte, olha, ele contando para mim parte da história da relação do próprio povo judeu com os textos antigos. E ele falou para mim assim, olha, uma das coisas que é pouco falada é que quando os manuscritos antigos começaram a ser analisados pelas novas gerações rabínicas, acostumadas com o hebraico moderno, com pontuação, com vogal, bonitinho, eles não sabiam nem aonde começava a palavra. Eles não sabiam onde começava a palavra. Porque não tinha vírgula, não tinha ponto, não tinha nada, uma letra atrás da outra. Agora, diga comigo, Deus sabe o que faz. Mais uma vez, diga, Deus sabe o que faz. E maraglória. O que acontece? Um grupo de arqueologistas franceses, escavando numa região da Síria, descobriu uma cidade perdida, que não tinha registro histórico dela. Eles não estavam procurando aquela cidade, eles estavam escavando por outra razão. Esbarraram lá nos cacos de coisa, caco de telha, uns troços, e começaram a cavar, acharam uma cidade. Acharam a cidade inteira. O que aconteceu? Eles começaram a desenterrar aquele tipo ali, ó, de bloco de argila. Estão vendo ali? Aqueles bloquinhos de argila, pedacinhos de argila, escrito com uma linguagem cuneiforme. Cuneiforme é o seguinte, as primeiras linguagens que foram descobertas, elas eram muito difíceis de serem decifradas. Eles penaram muito, por exemplo, com a linguagem egípcia, a primeira linguagem egípcia, que eram os hieroglifos. Eles contavam uma história, eles não tinham letras, não é? Depois, lá na frente, eu contei já para você a história da evolução do alfabeto egípcio. Eu não posso ficar voltando, senão eu não acabo nunca. Mas eles não tinham letras, então como que eles contavam as histórias? Então, digamos que teve uma guerra, aí guerra, briga para lá, soco no Fabinho, mão no meu pescoço, espadada, lança, tal. Aí o cara ia contar aquela história. O que ele fazia? Ele desenhava aquilo. Camarada com a lança no pescoço do outro, o outro fazendo de conta que está correndo. Aí o camarada atravessou um lago, desenhava as ondinhas, com o camarada atravessando. Então eles contavam a história com desenhos, que eram os hieroglifos. Mas quando os hieroglifos foram descobertos, as pessoas não tinham a menor ideia do que aquilo era. No início eles pensavam que era obra de arte, que no final das contas é mesmo, né? Mas eles achavam que era obra de arte e não tinham ideia de que aquilo era a escrita do povo. Aí, com muita luta, conseguiram decifrar os hieroglifos. Aí se depararam com uma outra forma de escrita, que é chamada cuneiforme, que é um tipo de escrita que não usa esses formatos, símbolos, desenhos, nada disso. É um tipo, digamos que seja o berço da letra. O berço da letra é quando as letras começaram a nascer, que tem a ver com o povo daquela região, quer dizer, o povo semita daquela região ali da Palestina. É ali que o mundo começou, você sabe disso. Quando eles desenterraram esses negócios, eles depararam com uma livraria, uma biblioteca, toda destruída, arqueologia, né? Tudo destruído, poeira, aquela coisa. Descobriram que eles se depararam com uma biblioteca. Aí desenterraram, descobriram o nome da cidade. Descobriram o nome da cidade.
que aparece, hoje é conhecida como Ugarit. Ugarit com aquele T mudo. O nome da cidade, historicamente, é chamada de Ugarit. Fica numa região do que hoje pertence à Síria. Quando eles desenterraram aqueles tabletes, eles começaram a perceber e identificar uma grande similaridade daquela língua com o hebraico. Lembra que eu falei do siríaco? Que o siríaco ajudava a entender o aramaico? Que o siríaco era uma variação do aramaico e que ajudava a entender o aramaico? Eles descobriram que a gramática ugarítica estava para o hebraico, assim como o siríaco estava para o aramaico. O que Deus fez, gente? Não sei se você está dormindo, se você está entendendo, se você vai dar um glória a Deus, eu não sei. O que Deus fez? Deus já sabia do problema, da dificuldade. Deus permitiu uma cultura paralela se desenvolver paralelamente a Israel. Porque esses tabletes, eles são datados de aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Deus permitiu uma cultura paralela de Israel, que falava uma língua extremamente similar e que tinha o alfabeto extremamente similar ao alfabeto de Israel. Com uma diferença, duas diferenças, na verdade. Que apesar de ser também cuneiforme, ou seja, tinha modelo de letras, não era tipo hieroglifos egípcio, um pombo, com um cara com a cabeça de cavalo, não, eram letras, tá? Fazia parte dessa classe chamada cuneiforme. Embora isso, essa língua, ela tinha um recurso fonético um pouco maior. Então eles descobriram tanto desses tabletinhos aí e começaram então a estudar a língua e foram então traduzindo. O que eles descobriram? Descobriram que haviam dezenas de palavras idênticas às palavras do hebraico, com o mesmo som, a mesma pronúncia, tudo igual, com uma diferença. A pronúncia era fonética, ou seja, as pronúncias eram definidas. E aí Deus, uma civilização que não existe mais, desapareceu na história, etc e tal, a língua sumiu, ninguém sabe como que ela era falada, só tem registro escrito dessa língua, mas a descoberta dessa língua deu aos linguistas ferramenta para decifrar aquilo que não era entendido do hebraico. Dá um glória a Deus aí, vamos ver. Deus tem sempre um recurso guardado na manga para aquilo que não tem resposta para mim e para você. Deus é fiel. A Bíblia diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Deus, esse é o segredo que a humanidade precisa saber. Deus quer ser conhecido. Deus quer. Eu fico olhando ao longo da história, né? A situação. Vou fazer aqui uma viagem, né? Uma viagem aqui histórica. E meio que literária também. Eu fico imaginando aí um anjo falando para o papai assim, pai, posso lá na frente vai dar problema esse negócio, essa língua aí é muito complicada, hein? Vai dar problema lá na frente para poder entender isso aí. Deixa comigo que eu tenho um trunfo na manga. E Deus estava mantendo uma cultura paralela que lá na frente só serviu para isso. Desapareceu essa raça. Só serviu para largar essas tabuletas, esses tabletes de argila escritos para ajudar os linguistas a entender o hebraico antigo. Hoje o hebraico antigo é 100% entendido. Existem linguistas modernos aí hoje que não só falam fluentemente, existe um linguista aqui, acho que em Filadélfia ou Califórnia, se eu não me engano, que foi inclusive, não sei se alguém já assistiu aqui no National Geographic Channel, aquelas séries que fala Jesus the Preacher, o background da história de Jesus, a história de Maria Madalena. Então, aquela série, ela é toda em aramaico. Toda em aramaico. Esse professor é o cara que treina os atores, que ensina os atores a falar aramaico para gravar aquelas séries. Então ele fala fluentemente aramaico como as pessoas falavam no tempo de Cristo. Ele domina a língua 100%. Dá aula de aramaico.
Então, os rabinos judeus hoje, eles entendem o hebraico antigo, eles sabem exatamente qual é a diferença. Em outras palavras, não há nenhuma chance de qualquer informação do hebraico antigo ter se perdido. Deus guardou essas informações para mim e para você, e hoje elas estão escritas na língua do céu, português. Dá um glória a Deus aí, meu povo. Maravilha! Essa gramática ugarítica foi publicada nos anos 60, e ela é a língua que eu já falei para você. Existem evidências suficientes de que a Bíblia que nós temos hoje é impressionantemente fiel aos escritos originais. Das milhares de cópias feitas à mão antes de 1500, depois de Cristo, mais de 5.300 manuscritos gregos do Novo Testamento ainda existem hoje. E só por segurança, 5.300. O texto da Bíblia é melhor preservado do que os escritos de César, Platão ou mesmo Aristóteles, os grandes nomes da história. O texto sagrado está em melhor condição, melhor preservado, mais fácil de ler. Descoberta dos rolos do Mar Morto confirmam a confiabilidade impressionante de algumas cópias do Velho Testamento feitas ao longo dos anos, porque tinha pedaços, fragmentos de vários outros textos. Embora algumas raviações, um linguista aí traduz para mim isso. Embora algumas variações de soletração existam, não foi encontrado nada que comprometa as doutrinas bíblicas. Levanta a sua Bíblia aí. Diga comigo, a minha Bíblia, que eu comprei por $25, é a fiel palavra de Deus. Vale um aplauso, gente, pelo amor de Deus. Aleluia! Agora olha a trajetória, né, que Deus fez, que Deus permitiu, né, tudo isso acontecer, a trajetória que Ele permitiu passar a sua palavra para chegar na sua mão, na minha mão. Será que Deus não está tentando nos dizer alguma coisa com tudo isso? Será que Ele não está tentando dizer para nós que nós precisamos valorizar um pouco mais a Bíblia? Tratar a Bíblia com mais cuidado, com mais carinho? Eu recebi um e-mail esses dias, eu li até lá para o pessoal lá em casa, morri de rir, muito engraçado. Só que ao mesmo tempo que é engraçado, ele é muito sério. O tema do e-mail é o celular e a Bíblia. Alguém já recebeu isso aí no e-mail? O celular e a Bíblia. A pergunta é, o que é que aconteceria se todos nós começássemos a tratar a Bíblia do jeito que a gente trata o nosso celular? Quantos minutos? Aí o autor do e-mail falou, o que aconteceria se nós tratássemos a Bíblia como nós tratamos o celular? Você esquece o celular em casa, você segue viagem ou volta para buscar? E quando você esquece a Bíblia, você segue viagem ou volta para buscar? Aí ele falou, já pensou se nós mexêssemos na Bíblia o tanto que nós mexemos no celular o dia inteiro? O que aconteceria? E aí, no final, ele termina, que eu não lembro dos detalhes, mas no final ele termina dizendo, fala, a Bíblia tem muitas vantagens em cima do celular. Primeiro, os créditos nunca acabam. Os créditos são eternos, nunca acabam. Nunca sai de área, de alcance, e por aí vai. Então, em outras palavras, é uma brincadeira moderna, mas que põe a gente para pensar. As pessoas hoje tratam a Bíblia como se fosse nada, pelo fato de ela ser barato, porque é o livro mais produzido e mais vendido no mundo. Então, existem Bíblias de graça, no Novo Testamento, Bíblias de graça em hotéis, como também você pode comprar Bíblias aí por bicharia, $2, $3, Bíblias promocionais de evangelismo.
Então, pelo fato dela como livro, como papel, capa e letra, ela ser um livro barato, a pessoa acaba esquecendo o valor inestimável, histórico, o tanto de sangue que tem derramado aqui sobre esse livro para chegar na sua mão, do jeito que ele é hoje. Para você conhecer a Cristo. Tanto de pessoas que tiveram que pagar um preço, morrer mesmo. Pessoas como nós vimos aí, foram, depois de 300 anos, pessoas que foram exumadas, como o caso de Tyndale, um linguista inglês, que foi exumado depois de 300 anos de morto, para ser considerado herege, só porque traduziu a Bíblia. Então diga comigo, isso é sério, Jesus? Aí, daí para frente agora, é só mesmo aquele overall, né, do que nós vimos tudo. Tudo começa como? Começa com os manuscritos originais, aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo. Como que a Bíblia começou? A Bíblia começou aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, com os primeiros escritos. O livro mais antigo da Bíblia, considerado pelos linguistas, é o livro de Jó, antes de Gênesis. A organização dos livros na Bíblia não tem a ver com a sua idade. Então, o livro de Jó é considerado o mais antigo. Daí para frente, os livros de Moisés. E por aí, não é, segue uma sequência. Então, os manuscritos originais. Depois vem ali os rolos do Mar Morto, manuscritos recentes descobertos. Porque esses manuscritos apontam para essa antiguidade. Manuscritos que foram descobertos e etc. E o bom desses manuscritos é que eles mantêm a autenticidade do texto. Então não tem como dizer que não é verdade. Não é? Cópias antigas de manuscritos disponíveis. O Codex Alexandrinos 425, o Codex Vaticanos 340 e o Codex Sinaiticus 330, depois de Cristo, né, da era já cristã. Também outras cópias antigas, e aí está incluído, inclusive, a Septuaginta, que é a versão grega. Versões antigas que foram surgindo na época, a Septuaginta, a Vulgata e etc. 400 depois de Cristo, a Vulgata, fonte da Vulgata, o grego antigo e cópias hebraicas. Depois veio a de Wycliffe, 1380, fonte a Vulgata. Depois Tyndale, 1525, fonte grego antigo, cópias hebraicas e a Vulgata. Depois Coverdale, 1535, que foi extraída da Bíblia de Tyndale. Depois a Bíblia de Matthew, 1535, tirada da Bíblia de Tyndale. Por isso que o camarada foi exumado para ser chamado de herege. A Bíblia Grande, 1539, tirada da Tyndale. A Bíblia de Genebra, 1560, extraída do grego antigo, cópias hebraicas e a Bíblia Grande. A Bíblia dos Bispos, que foi feita inclusive em resposta à Bíblia de Genebra, né? Que foi extraída da Bíblia de Genebra. A Bíblia francesa, a Douai, não sei como é que pronuncia aquilo, 1610, extraída da Vulgata, aceita pela Igreja Católica como a Bíblia oficial. E a Bíblia King James, de 1611, extraída do grego antigo, cópias hebraicas, Bíblia Tyndale, Bíblia de Genebra e a Bíblia dos Bispos. E a versão revisada da King James, que foi extraída de cópias antigas e da própria versão King James, 1881. American Standard, que é uma versão muito respeitada, usada por muitos pregadores americanos, 1901, extraída da King James. E aí o resto está tudo em inglês, porque eu não tive tempo para terminar a tradução de tudo, mas tem ali também outras fontes, a versão revisada, a Standard Revised, né, a revisada, fontes, a American Standard, cópias antigas, o hebraico antigo, o grego antigo e os rolos do Mar Morto, descobertos, esses manuscritos foram descobertos. Quer dizer, já mais para frente, já em 1952, porque os manuscritos foram descobertos em 1947. É Berkeley Bible e por aí vai surgindo versões. A Bíblia Amplificada, Amplified Bible, 1965, a Bíblia de Jerusalém, 1966, eu tenho uma Bíblia dessa, inclusive, de Jerusalém, New English Bible, 1970, New American Standard Version, 1971, aí começam a surgir versões que foram surgindo, e por aí vai, até chegar nos dias modernos, já 1990, já pouco mais de
que 2 décadas, né? Não, 1 década e pouco atrás, né? E tudo. Então, esse é a forma como encerra. O conhecimento dos manuscritos recentes descobertos tem gerado centenas de novas versões da Bíblia, as traduções modernas, né? Que vai gerando aí NIV e por aí vai, essas versões que vão surgindo aí, né? Revista e corrigida, atualizada e corrigida, porque eles vão olhando de volta aquilo ali. Então, digam graças a Deus. E eu encerro dizendo, hoje é a última aula, estamos encerrando esse assunto, e o nosso próximo assunto será a vida e o ministério de Paulo. Nós vamos estudar a vida e o ministério de Paulo. As viagens missionárias, né, tudo que Paulo fez, por onde ele passou, os ensinos que ele deixou, nós vamos estudar aqui em algumas semanas, que vai ser profundamente enriquecedor. E aí, quando nós entrarmos na Bíblia de novo, agora para estudar Paulo e o que vem pela frente, toda vez que nós estivermos vendo algo na Bíblia, lembre a trajetória, a estrada que ela percorreu para chegar às suas mãos como um texto revelado na sua língua. Isto talvez seja uma das maiores provas do amor de Deus por mim e por você. Porque não adiantava nada ele ter enviado o seu filho, o filho dele morrer na cruz, derramar o sangue, se eu nunca tivesse nada para ler ou saber que isso aconteceu. Teria dado em nada do mesmo jeito. Então ele guardou a palavra dele, protegeu para que chegasse ao nosso conhecimento. Amém? Diga obrigado, Senhor. Coloque-se de pé, vamos agradecer a Deus.